Oi, gente! Vamos para um vídeo do canal? Hoje nós falaremos de um assunto muito legal, muito conhecido e que tem dado muita dor de cabeça por aí. Vocês conhecem o Teorema de Pitágoras? Uai, não precisa ficar nervoso. Hoje eu explicarei tudo o que vocês precisam saber sobre esse famoso teorema e com grande utilidade para a gente. Tudo bem, nós iremos falar do Teorema de Pitágoras. Mas o que é Pitágoras? Vocês já sabem o que é um Pitágoras? O que é isso? Pitágoras nada mais, nada menos é do que um filósofo matemático que viveu um período de cerca de 580 e 500 antes de Cristo. A data a gente não sabe ao certo porque as coisas desse matemática meio nebulosas, ele se mudou muito, tiveram muitas alterações, perdemos muitos registros, mas o que se sabe é que ele viveu aí nesse período. Acredita-se que ele nasceu ali na ilha de Samos, na atual costa da Turquia. Pitágoras viajou bastante. Provavelmente ele estudou ali na escola de Mileto. Mas acredita-se que ele viajou para o Egito e lá ele aprendeu várias coisas sobre a geometria, os rudimentos e criou um senso bastante curioso na época. Pitágoras foi um homem bastante religioso. Ele acreditava que tudo o que ele estudava em matemática ou na filosofia tinha que ter um propósito, um motivo. Com essa visão, ele criou uma escola, chamada Escola Semicírculo de Pitágoras, que hoje em dia conhecemos como Escola Pitagórica. Nessa escola, os alunos eram tratados como os discípulos e todos tinham uma única missão: estudar a matemática, a filosofia, fazendo apontamentos religiosos. Para os pitagóricos, os cosmos eram regidos pelas relações matemáticas. Tudo o que acontecia tinha um motivo, o porquê, e eles tentavam descobrir quais eram essas relações. Uma ideia muito legal de Pitágoras era que ele valorizava muito mais o pensamento racional do que o sensitivo. Para ele, tudo no universo poderia ser traduzido em números, então os números era meio quem mandava em todas as ideias. E o número também, ele mandava em todas as formas, e as formas vinham de algo divino, de algo superior. Então, voltando para o Teorema de Pitágoras, é óbvio, foi Pitágoras que inventou o Teorema de Pitágoras, certo? Ou não? Hã? Não foi Pitágoras. Exatamente. Temos registros de que pessoas, outros povos, outras civilizações já conheciam esse teorema e já utilizavam há muito tempo antes. O registro mais antigo que temos é o tablete Plimpton 322. Ele faz parte de uma coleção que fica localizada na Universidade de Colômbia. Acredita-se que ele fez parte de uma coleção ainda maior, porém, com o tempo foram se perdendo e danificando vários desses registros. Ele é datado de ter sido feito ali entre 1800 a 1650 a.C., porém, a sua data ainda não é precisa. Há uma lenda que conta que os chineses e os babilônicos já utilizavam o teorema 1000 anos antes de Cristo, ou algo semelhante assim. Eles conheciam bastante da medida do triângulo, as semelhanças, mas desconheciam de que forma eles poderiam aplicar isso em todo o triângulo retângulo. Os egípcios tinham conhecimentos matemáticos na prática. Eles queriam aplicar. Pronto, eles não estavam muito preocupados com as formalidades, as demonstrações ou nada parecido com isso. Eles tinham um problema na época que era a enchente do rio Nilo. E o que eles faziam? Eles desenvolveram a corda de nó para demarcar o terreno que constantemente era alagado, e isso funcionava para eles na prática e solucionava o problema. Os hindus também já utilizavam, entre 800 e 600 a.C. Eles utilizavam um teorema para desenhar triângulos e trapézios, que eram colocados nos altares dos cemitérios em reverência aos deuses deles. Mas o fato é que ninguém sabe quem foi a primeira pessoa a criar ou inventar o Teorema de Pitágoras. Então, por que o teorema chama Teorema de Pitágoras? Já sei. Porque ele foi a primeira pessoa a fazer uma prova definitiva sobre o teorema. Não foi ele. Ah, mas ele foi o primeiro ocidental. Ou será que não? O fato é, vocês lembram que Pitágoras tinha uma escola pitagórica?
Nessa escola, todos os seus discípulos, quando iam assinar as demonstrações, o que tinha sido feito, eles assinavam como Pitágoras. Então ninguém sabe quem foi a pessoa que realmente fez a prova do Teorema de Pitágoras no Ocidente. O que se sabe é que tem o nome de Pitágoras, mas isso não invalida Pitágoras. Ele teve várias contribuições para a matemática e uma delas, inclusive, foi a escola pitagórica. Agora que a gente já descobriu um pouquinho da história do Teorema de Pitágoras, ou não, vocês sabem o que é o Teorema de Pitágoras? Muito simples. O teorema diz o seguinte: se você tem um triângulo e esse triângulo é retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ou dos outros dois lados. Vamos observar na imagem que nós temos. Temos um triângulo de lado A, B e C. Temos um ângulo reto entre os lados C e B. De frente a esse ângulo reto, temos o lado A, que é dito a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Os outros dois lados, o lado B e o lado C, são chamados catetos. Então, o que esse teorema está falando é que em todo o triângulo retângulo, nesse caso temos o triângulo de lados A, B e C, tem que, se nós tivermos o quadrado de um lado de um cateto, no caso B, mais o quadrado do outro lado, o cateto C, teremos o quadrado da hipotenusa, no caso A. E quando nós lembramos em quadrado, vocês lembram como que a gente calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, se a gente tiver um quadrado com medida B, a gente vai ter que toda a área do quadrado de medida B e toda a área do quadrado de medida C vai caber direitinho dentro da área do quadrado de medida A. E foi essa ideia que Pitágoras teve para demonstrar o teorema dele. O que ele pensou? Hoje em dia chamamos esse método de agrupamento. Esse caber certinho nós chamamos de equipolência das áreas. E foi isso que Pitágoras fez para demonstrar o seu teorema. Podemos ver de uma forma animada que ele fez uma relação com as áreas correspondentes aos catetos do triângulo retângulo com a área correspondente à hipotenusa desse triângulo. Essa é só uma ideia geral do que foi a demonstração do Teorema de Pitágoras. Você pode encontrar essa demonstração numa referência que vai estar na descrição do vídeo. Bom, pessoal, não se esqueçam, qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo pelo chat do YouTube ou em contatos pelas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo o meu e-mail também. Caso tenham qualquer dúvida, é só me perguntar. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o Teorema de Pitágoras e até a próxima!